Mandou aqui, boa tarde, Arthur, Caio e Raul. Você poderia falar sobre a inflação e os ajustes que são feitos sobre a mesma? Os ajustes no salário em cima da inflação não parecem refletir a realidade. Sempre me acho com um poder de compra menor. Então, existe essa coisa, né, da sensação que a gente tem. Por exemplo, se a gente pega na nossa memória, como é que a gente lembra da inflação? Então a gente fala, quando eu era criança eu ia com R$1, comprava 10 pães. E aí agora você vai comprar 10 pães, é R$10. A inflação realmente subiu. E o poder de compra cai sempre que a inflação vem. Isso é uma coisa muito ruim, né? Eu falo sempre para as pessoas, inflação é um tipo de imposto que o governo cobra, um imposto invisível, que é isso que a gente acaba não percebendo. O preço das coisas aumenta ali, ele vai imprimindo dinheiro, é um imposto a mais que ele te cobra, um jeito de te empobrecer sem você perceber. Só que, quando eu tem um vídeo específico, porque eu estava mostrando que a inflação ela pega muito mais a classe média ali, por exemplo, ou a pessoa que já tem mais dinheiro. Se você tem dinheiro parado na conta, por exemplo, ali, está fudido. Porque o salário mínimo no Brasil, como ele é tabelado lá, o governo controla isso aí também, historicamente, ele subiu muito mais do que a inflação. Então, ele é corrigido muito acima da inflação. As pessoas pensam que eu estou ganhando menos, mas o brasileiro médio, comum, assim, que ganha um salário mínimo, em alguns anos, ele perde para a inflação. Quantos anos igual agora? Está muito ruim. Daí não tem um reajuste que cobre a inflação. Mas, na média geral, ele sobe muito acima. Mas é muito acima mesmo, assim. Eu fiz o vídeo no canal, lá tem o dado certinho. Não vou falar aqui para não criar dado errado. Mas nos últimos 20 e poucos anos lá, é bem mais alto mesmo. E aí foi isso nesse vídeo. E ele perguntou do quê? Do controle da inflação, como é que ela é controlada? Os ajustes no salário em cima da inflação não parecem refletir a realidade. Não parecem refletir, é isso, é sensação sua, não faz sentido, porque realmente a inflação ela não é mais alta que o salário mínimo, a correção do salário mínimo no Brasil, não é. E qual é a consequência disso? Não é uma consequência negativa, não. É só um dado objetivo. A negativa é a inflação em si, né? Se a gente não... A inflação, o governo fala, tem níveis saudáveis para a inflação. Níveis saudáveis para a desvalorização do seu dinheiro. Ele fala que é legal. Para ele deve ser mesmo, né? Para o governo é bom. O que afeta na inflação? É só a impressão de dinheiro? O que é? Cara, majoritariamente, sim. Tem um monte de teorias econômicas. Isso aí é importante você pegar um cara que é mais à esquerda, ele fala que imprimir dinheiro tá tudo bem. Maluco, sério. Fala assim, não, você imprime dinheiro infinito e não dá nada. O cara realmente tem essa teoria, ele apresenta para as pessoas que não dá nada. Fala, o governo não tem, ele pode gastar o tanto que ele quiser, mesmo que ele não tenha. Rolagem de dívida. Mas o que acontece? O que aumenta a inflação no Brasil, o principal mecanismo de controle é a taxa Selic. Então, quando a gente baixou aquela taxa lá para aqueles 2%, né, daquela época que o governo queria impulsionar a economia, então no meio da pandemia ali, eles foram cortando, né, a taxa de juros e com isso diminui o preço dos empréstimos. É a taxa básica de juros. Quando ela está baixa, o preço do crédito fica mais barato. Então, por exemplo, você quer pegar agora e comprar uma casa. Se o imposto, né, a taxa de juros antes era 12, ela vai para 8. Pode diminuir muito. Quanto mais ele corta ali, mais ela diminui. Uhum. E quando ela chega em zero, por exemplo, né, essa taxa chega em zero, e aí o governo, por exemplo, não tem como mais estimular a economia na prática. Isso não acontece no Brasil, por exemplo, mas aí não tem como estimular a economia. Os caras inventaram um jeito de estimular a economia hoje. Os caras conseguem emitir comprar títulos de dívida no mercado para colocar mais dinheiro no mercado. É bizarro. Tipo, comprar título CDB seria o equivalente no Brasil. E chama quantitative easing isso. A Europa tá nessa daí, os Estados Unidos tá nessa daí há anos já. Então isso aí é uma coisa, o governo vai injetando dinheiro na economia de alguma maneira. É o excesso de dinheiro na economia ali. Tá sobrando dinheiro lá e a produção não aumentou. Se a produção aumentar junto, não acontece nada. Se isso ficar igual. Agora, se você aumenta a quantidade de dinheiro, mas não aumenta a quantidade de produto, dá merda. Imagina uma cidade. Todo mundo ganha R$100. Aí, tipo assim, tem um número de produtos lá. Imagina que um político, ele quer ficar popular na cidade. Ele fala, não, vou distribuir R$1 milhão para cada habitante. O que você acha que acontece? O produto acaba. Então os caras vão na gôndola lá e vai comprar as coisas, né? Se o preço estiver fixo, por exemplo, o Sarney tentou fazer no Brasil, fixar o preço, o produto acaba. Se não tiver fixo, o cara vê, você tem lá 10 sacos de arroz só. Você vê que tem uma fila, todo mundo é milionário na fila. Tem uma fila com 80 pessoas querendo comprar aquele saco de arroz ali. Só tem aquele saco de arroz ali. O que você faz? Você vai aumentar o preço. Até porque você vai precisar comprar de novo do produtor, do cara que te vende, e ele vai ter aumentado o preço dele, porque tem uma demanda grande. A impressão de dinheiro, então, ela aumenta essa demanda sem aumentar a oferta. Artificialmente, né? Sem aumentar a oferta. E aí a gente aumenta o preço dos produtos. Quando eles cortaram a taxa de juros lá e começaram a falar que ia injetar 700 bilhões na economia, que ia injetar sei lá que tanto na economia, naquela época, você for lá no vídeo do canal, eu tô falando lá, ó,
vai ter inflação. A gente vai ter um cenário muito inflacionário agora. O governo está injetando dinheiro na economia igual louco. Não tem como. Tanto é que, tipo assim, não sou profeta. Todo mundo que tem de um mínimo fala, os caras estão imprimindo dinheiro, vai dar inflação. Mesmo efeito que vai acontecer agora. Estão aumentando a taxa de juros rapidamente aí, né? Estão aumentando de 1,5%, tudo de uma vez, para tentar conter a inflação que está acontecendo já agora. E por que eles estão aumentando a taxa de juros nessa velocidade e nessa pressa toda? Porque ano que vem é ano de eleição. Não foi o Bolsonaro que inventou isso. Não é ele que criou, o criador, porque é muito fácil ficar apontando pro cara que tá no governo agora, mas todo mundo fez isso historicamente. Agora, ele vai lá aumentar o auxílio emergencial, vai gastar dinheiro. Então agora vai gastar dinheiro. Então tá preparando para não subir tanto a inflação, porque já tá ligado que ano que vem vai distribuir dinheiro, vai começar as obras lá o quê? Porque tem que mostrar que a vida das pessoas melhorou. Então você tem que ter dinheiro circulando. Mas assim, então, quando eu vou no mercado ali, e aí eu vejo que o preço da carne tá maior do que estava normalmente. Isso é porque o mercado percebeu que o pessoal estava com dinheiro? O mercado não. Nesse caso aí, por exemplo, a gente trabalha com um país aberto. Então a gente tem exportação, a gente tem tudo. A gente enfraqueceu a nossa moeda. Então imagina, tipo assim, o Bolsonaro lá, o ministro da Economia lá, vai decidir que agora a taxa de juros é 2% ali. E aí ficou muito barato o custo do crédito. Aí a galera, além de tudo, eles criou dinheiro novo. Você lembra que eles distribuíram o auxílio emergencial? Quando eles distribuíram o auxílio emergencial, se você vê a curva lá dos brasileiros que tinham aquele salário, não tinha. Tinha gente que nunca tinha ganhado 600. Na economia normal, o cara não tinha ganhado 600 reais. Esse cara estava desempregado há sei lá quantos anos. Ou esse cara ganhava um salário menor, às vezes, do que R$1.000. Porque tem população brasileira que vivia na extrema pobreza, com menos dinheiro que aquilo. Você deu aquele dinheiro para aquele cara. O que você acha que ele fez? Ele comprou comida. É a primeira necessidade que ele estava ali. Distribuiu o auxílio emergencial, por exemplo, tirou um monte de gente da pobreza naquele momento. Aí você pensa, que massa, cara, né? Você olha aquele dinheiro, os caras distribuiu, que bom, que maravilha. Então os caras vai ali, pega e vai comprar coisas. O cara que não comprava carne no supermercado, com ele com dinheiro a mais, ele, por exemplo, ele compra carne. E aí se tem uma demanda maior, o que acontece? A produção não aumentou. Pelo contrário, as pessoas estavam em casa, tinha menos gente trabalhando, menos gente produtiva e com mais dinheiro no mercado. O que aconteceu? Você teve uma escassez de produtos em alguns momentos ali, né? Então começou a faltar produto e aí o preço vai subindo, os produtos, os caras vão encomendando. O cara do supermercado, ele vai comprar. Todos os supermercados estão querendo comprar. Então, ele vai comprar, o cara que é o distribuidor dele pode aumentar o preço. Sim. Por quê? Porque todos os supermercados estão querendo comprar. Todo mundo pode aumentar o preço de todas as maneiras. Aí o cara ele vai comprar insumo para plantar arroz, por exemplo. Ele vai comprar lá os insumos. Aí aumentou o preço, porque todos os outros caras foram comprar também os mesmos insumos. Vai aumentando o preço de tudo. Não é porque o cara é malvadão, é porque ele tem que repassar o preço. Claro. E não tem como tomar prejuízo. Entendi. Pô, ficou mais claro agora essa história toda. Porque eu só ouvia, o preço da carne aumentou. Eu ficava, crise, eu imaginava, sei lá, pandemia, por isso que tá acontecendo. Não, o dinheiro a mais na economia, a pessoa compra mais, né? E aí vai acumulando. As pessoas têm mais crédito, o dono do supermercado ganha mais dinheiro, por exemplo. O cara que vende lá, o gerente do banco, ele bate as metas dele mais fácil. A taxa de juros está baixa, o povo financia mais fácil. Ele ganha mais dinheiro, ele gasta mais dinheiro. E aí começa a aumentar o preço de tudo. Essa quantidade absurda de dinheiro na economia de uma vez. E sem lastro em nada. A produção não aumentou para poder justificar esse aumento do dinheiro. Se a impressão de dinheiro, a distribuição de dinheiro fosse devagar, causaria menos impacto? A gente demoraria mais para perceber. Normalmente ela é. O governo nunca para a impressão de dinheiro. Nunca para. Quando ele emite título de dívida lá, por exemplo, ele vai título do Tesouro Direto para 2050. O que está comprando a dívida do governo já é de 2050. Entendi. Então, já está se endividando. Ele pega dinheiro no mercado toda hora. E aí, para me pagar e ele paga mais dinheiro pra gente. Investimento Ele cria dinheiro novo. E o governo imprime dinheiro pra pagar. Então é que fudeu, né? Não tem. A gente tá num. Fudeu, não tem o que fazer. Não, tem. Eles não podem ficar fazendo isso. Só que candidato, né? Quem que vai ganhar eleição falando que vai parar de imprimir dinheiro? Como é que vai dar voto isso? Falar assim, não, eu vou fazer uma contenção de gastos aqui e parar de imprimir dinheiro. Como é que vai dar voto isso? Mas no estado que a gente está hoje, é possível interromper essa cultura, digamos assim? Não, uma economia, ela é um sistema orgânico, ele funciona normal. Um sistema artificial, ele só funciona com estímulos artificiais. A nossa economia, ela é artificial. Se você parar a impressão de uma vez, também fudeu. Porque ela já vive artificialmente. Então, por exemplo, você toma esteroide anabolizante, suas glândulas lá param de produzir testosterona. Se eu tirar a injeção de uma vez, o que acontece? Dá merda? Vai fuder tudo, né? Então agora precisa ter tem que ter um desmame ali, né? Então vai ter que ter algum método de fazer isso. Agora, parar de imprimir na quantidade que eles estão fazendo, eles poderiam, né?